Olá, amigos cafeicultores! Panha de café já começou para alguns e já vai começar para outros. Uma fase que a gente sabe que é bem complicado esse início de panha. Muitos problemas, muitas dificuldades. A gente sabe de todos esses problemas. Mas o pior de todos, na minha opinião, está muito relacionado ao preço da medida. Mexer com gente, essa pode ter certeza, um dos maiores desafios, e é por isso que vai ser o nosso assunto do Gustavo Ranó Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isso é Stoller e Paline Alves, sempre à frente. O início da panha sempre é muito tumultuado. Normalmente o primeiro mês de panha é aquele sacrifício. Depois a panha entra num certo trilho e depois fica até gostoso. Mas esse começo é muito comum equipamentos quebrarem, você ter dificuldade de achar mão de obra comprometida e quando acha, tem dificuldade de negociação do preço da medida com eles. É prestação de serviço para poder consertar os nossos equipamentos que nunca pode. Chuva que às vezes atrasa a secagem de café e vários outros problemas. Com certeza, talvez um dos mais chatos que temos é a negociação da mão de obra. Nós, cafeicultores, fazemos todos os orçamentos, calculamos o máximo que nós podemos chegar para poder fazer um pagamento justo, para eles ficarem satisfeitos. E na negociação começa a panha e eles nunca estão satisfeitos. Normalmente a gente ultrapassa muito o valor que a gente tinha orçado para poder pagá-los e poder reter essa mão de obra na fazenda e colher com alegria, colher com satisfação. Mas parece que o tempo vai passando e cada vez mais esse objetivo está ficando mais complicado. É lógico que existem regiões e regiões, pessoas e pessoas muito comprometidas, mas o que tem acontecido a cada ano é um grupo de pessoas cada vez menos comprometida com a panha de café. E isso faz com que eles nunca fiquem satisfeitos com o preço de café e a gente também nunca fica satisfeito porque ultrapassa muito o valor que nós orçamos para isso. Agora, o que tem atrapalhado muito a relação entre empregador e empregado na panha de café está muito relacionado aos benefícios que o governo fornece. Não tem problema nenhum oferecer benefício, mas a partir do momento que nós assinamos a carteira do funcionário, ele deixa de receber esses benefícios. E aí não precisa falar mais nada. É muito difícil a gente achar os panhadores de café que aceitam trabalhar assinando a carteira de trabalho. E nós, como empregadores, não podemos e não vamos contratar também sem assinar a carteira. E aí fica toda essa dificuldade. O ano passado saiu uma lei aí que poderia, talvez, você registrar a carteira e o funcionário não perder os benefícios. Mas isso judicialmente foi controverso e acabou não colocando em prática. Mas nós precisávamos muito que o empregado continuasse recebendo esses benefícios e podendo trabalhar na panha de café e assim nós trabalharmos de forma legalizada, correta, com segurança e de forma profissional. Mas aí que está uma das maiores dificuldades que nós estamos tendo atualmente. Apesar de eu viajar muitas das regiões cafeeiras, às vezes a gente fica com uma certa dúvida. Eu estou muito localizado aqui no sul de Minas. Mas será que esses problemas também ocorrem, né? A dificuldade de mão de obra, o preço da medida nas outras regiões? Para isso, nós vamos dar uma passadinha rápida em alguns vídeos aqui dos nossos amigos de outras regiões que vão falar rapidamente o que estão acontecendo nas regiões deles. Para começar, vamos ver lá no Cerrado Mineiro com o nosso amigo Leonardo Carvalho. A nossa medida utilizada aqui na região do Cerrado Mineiro, em média, são 60 litros por medida. O que cada apanhador tira por dia vai variar entre 5, 8 ou até mais medidas, a depender do apanhador e da vontade desse apanhador em desenvolver o trabalho. O giro aqui, a diária, na época da colheita, é em torno de R$200 por dia. Então, se a gente dividir isso aí pela medida, vai girar em torno aí de R$20 até R$40 aí por medida. Infelizmente, grande parte dos trabalhadores hoje, em função dos benefícios recebidos, optam por não registrar. Então, isso acaba se tornando escassa, né, o volume de mão de obra aqui para nós. Agora vamos para as matas de Minas, com o nosso amigo engenheiro agrônomo Sérgio Gonçalves, falar para a gente como é que é a região dele aí. De um modo geral, ainda, né, boa parte da mão de obra é informal, poucos, né, assinam carteira, né, infelizmente isso é um fato, né, na região, por uma série de fatores, né, que vão desde o apanhador não querer ter o vínculo, né, e poder colher em várias propriedades dentro da mesma safra,
tem aqueles que ficam com medo da perca do auxílio, né? Do auxílio do governo. Então acaba que alguns fatores prejudicam isso. A medida, né, de um modo geral, ela varia entre 60 e 80 litros, por conta da safra menor, né, no geral. A gente está observando aí regiões até com preço de R$90 a medida de 80 litros. Temos assim algumas áreas, né, de alguns produtores que vão colher um pouco mais de café, medida aí no valor de entre R$30 e R$40, né? A medida de entre 60 e 80 litros, dependendo da região. Mas, de um modo geral, é um ano de safra mais baixa e um ano de colheita, de custo de colheita mais alta. De Minas Gerais, vamos agora para São Paulo, na região da Mogiana. Rafael, conta pra gente como é que está aí na sua região. Estamos aí prestes a iniciar a colheita. Aliás, já tem produtor que já está começando, que já começou. E a grande preocupação, né, é sempre a mão de obra que tem sido um grande gargalo aí da nossa cafeicultura. Bom, em termos de medida, as nossas o nosso padrão aqui na Alta Mogiana é de 60 litros. Em relação ao valor, né, a gente ainda não iniciou de fato essa colheita, mas a gente acredita que vai ficar aí por volta dos R$300 a medida ou até um pouco mais. Sobre a falta de mão de obra, quando que ela é mais vamos dizer assim, mais concorrida, é bem nesse início, porque é nesse início que os produtores geralmente preferem colher essas lavouras mais novas para já desocupar essas lavouras. A gente sabe o quanto que isso é importante, desocupar a planta mais cedo. Então, nesse início, essa mão de obra ela é mais concorrida. Com o andar da colheita, acaba que depois já não tem tanta concorrência assim e a gente consegue de fato encontrar essa mão de obra mais fácil. De Minas Gerais, São Paulo, agora vamos para o Espírito Santo. Começando pelo sul do Espírito Santo. César Crowley, conta pra gente como é que está aí no sul do Espírito Santo. Com relação à mão de obra, a gente tem uma baixa disponibilidade de mão de obra, isso é geral praticamente em todos os municípios. Mas aqui na região das montanhas a gente tem muita parceria agrícola, ou seja, normalmente então é o parceiro que faz essa colheita do café. Normalmente o preço que está se trabalhando por medida do café, que nós vamos mostrar daqui a pouco, é R$50 por medida. A nossa medida aqui ela é uma medida de 80 litros. Normalmente um trabalhador consegue colher aí entre 8 até 15 medidas por dia. Isso é variável de acordo com o tamanho da lavoura, de acordo com a carga pendente da lavoura. Com relação à mão de obra pós-colheita, ela é uma mão de obra assim, menos de menor quantidade, então assim não tem tido tanto problema. O que normalmente se paga hoje aqui na nossa região é em torno de R$150 por dia. E do Arábica agora vamos para o Conilon. Henrique Paes, do norte do Espírito Santo, como é que tá a panha de café aí para vocês? Nas regiões montanhosas a gente tem ainda muitas pessoas que colhem na peneira, né? E aí paga por pé de café, aliás, paga por saca de café colhida, né, saca de 80 litros, que hoje está girando aí nas regiões montanhosas, onde as lavouras estão menos produtivas, aí em torno de 40, estão falando até de 45 a 50 reais. Na nossa região baixa aqui, né, as produtividades são maiores, precisa de menos pé de café para encher um saco de 80 litros, então estão falando aí entre 35 e 40 reais. Tá certo? Um panhador aí razoável tem pego aí de 10 a 15 sacas de café. Antigamente era muito fácil encontrar pessoas aqui que colhiam até mais de 20 sacas de café por dia. A questão da informalidade é grande, né? Uma vez que a nossa região aqui, muitas pessoas recebem benefícios do governo ou também, né, de problemas ambientais que ocorreram aqui na região do Vale do Rio Doce, né? Aonde muitas pessoas não podem, né, ou não querem, né, se registrar e com isso acabam colhendo café de forma, né, vamos dizer assim, na informalidade. Muito obrigado, meus amigos, por ter trazido informações importantes pra gente e a gente perceber que o problema de panha de café é bem geral. Uma das grandes dificuldades numa panha de café na hora de negociar as medidas é que normalmente quando você tem uma lavoura que tem pouco café e o panhador vai conseguir tirar 1, 2, 3 medidas de café, pode ter certeza, a confusão está armada. O que nós devemos fazer sempre é trabalhar ano após ano para ir organizando a fazenda para sempre ter talhões bem produtivos, talhões com volume maior de café. E que aí você vai ter um preço de medida mais justo e o panhador de café vai conseguir tirar um volume bom. E com isso ele vai tirar um bom dinheiro no final do dia. Isso que é a estratégia mais interessante. A grande dificuldade é que o preço de café mais alto do ano passado para agora, muitos cafeicultores que deveriam podar a lavoura acabaram não podando. E com isso vem com uma safra pequena para ser colhida agora. Isso sem falar
na quebra de safra pela seca do ano passado. Então hoje nós temos muitas lavouras com um volume muito pequeno de café, e isso pode ter certeza, é confusão com o apanhador. E agora nós vamos falar do preço da medida de café. Mas antes, você já sabe, né? Chegou a hora, a melhor hora, a hora que você vai sentar o dedo no like. E isso, pessoal, não é só bordão não, é para vocês sentarem o dedo no like mesmo. E deixa aqui nos comentários como é que tá o preço da medida aí na sua região. E não esqueça de colocar a cidade para a gente ter uma orientação geral como é que está acontecendo no Brasil todo as nossas panhas de café. Para a gente formular o preço da medida de café, é bastante variado, varia de região para região, de apanhador para apanhador, cafeicultor para cafeicultor, mas alguns princípios é importante a gente se nortear para poder construir esse preço e não sair dando preço de café aleatório de qualquer jeito. Vamos entender esses princípios. Vamos supor que numa determinada região, para poder ficar fácil para a gente poder entender e fazer conta, um funcionário recebe na entre-safra R$100 por dia. Na panha de café, ele vai dobrar e mais um pouco, ou seja, ele vai para R$200 se dobrar, e esse mais um pouco seria em torno de 20%, ou seja, iria para R$220 o dia do funcionário. Mas na panha de café, não se paga o dia do funcionário, se paga o volume colhido pela medida, o valor pela produção que ele colhe. Então, ou seja, numa panha de café, sempre tem aquelas pessoas muito comprometidas que tiram números estrondosos, que colhem café pra caramba. E tem aquele grupo que mal colhe café, colhe ali 1, 2, 3, o suficiente para justificar o dia dele, e ali ele já vai parando e não quer colher café mais. Mas sempre tem aquele grupo mediano que é o que nos balizam para poder saber qual é o volume que eles vão colher por dia. É lógico que no começo da panha, quando a gente está começando a colher, esse grupo faz corpo mole para poder mostrar que está difícil a colheita. Mas no decorrer da panha, quando a gente solta o preço, aí sim você consegue saber exatamente o valor real, o quanto que eles colhem de forma média na lavoura. E é em cima desse valor médio que você vai valorizar esse valor, ao ponto que essas pessoas aí, medianas, o que eles colherem de café vai receber próximo de R$220 por dia. E aquele que tira muito café, aí vai tirar R$300, R$400, R$500 por dia, porque realmente são funcionários mais comprometidos. Nesse caso, vamos supor que esse grupo médio de apanhadores tire em média 10 medidas por dia. Se é para receber 220, próximo, esse preço da medida vai ficar muito próximo de R$22, ou 23, ou 24, ou 25, e aí vai na margem de negociação com os apanhadores de café. Porque isso também depende muito da panha da fazenda como um todo. Às vezes, naquele talhão está naquela situação, mas aí tem um outro talhão lá na frente que pode estar bem melhor ou pode estar bem pior. Por isso que é interessante considerar esses valores e ter uma margem de negociação, mas sempre baseando em princípios como esse que eu estou explicando agora, para você não ficar perdido na hora de formular o preço da medida de café. Nesse mesmo caso, é comum, às vezes, num lugar onde os apanhadores médios tiram 10 medidas, tem 1, 2 ou 3 apanhadores que tiram 20 medidas, pela capacidade de trabalho melhor e maior comprometimento. E aí, no caso, ele vai tirar R$440 por dia, se for no valor de R$22 a medida. O grande problema nessas negociações são o lado emocional. Normalmente, quando a gente vai fazer uma negociação, a gente deve considerar o quê? Entrar com 90% de razão e talvez 10% de emoção. E na negociação com os apanhadores, haja emoção. Poxa vida, é muito emocional. Quando você fala de um preço que vai pagar, por exemplo, R$20, R$30 a medida, e tiver um outro apanhador do outro lado do mundo pagando R$1 a mais, é o suficiente para ter todo o tumulto e ninguém ficar satisfeito. Ah, eu vou parar de apanhar café, amanhã eu já não venho mais, se assinou carteira eu não estou nem aí, vou embora mesmo e quero ganhar mais. E normalmente todo esse jogo emocional acaba atrapalhando muito as negociações. Nunca é visto como é que pode ser feita toda a panha. Se o apanhador de café tivesse a capacidade de fazer as contas certinha de como é que ele pode ganhar numa panha, mesmo colhendo alguma semana ou outra num lugar ruim e na outra boa, e a hora que ele vê o tanto que ele pode ganhar, pode ter certeza que ele ganha mais. Só que eles nunca confiam, eles sempre escutam os outros. Na vida, quando a gente tem dificuldade, a gente tem que escutar o quê? A palavra de Deus. E o que eles vão fazer? Eles vão escutar os espíritos de porco. E aí os espíritos de porco vão falar o quê? Você está ganhando pouco, o outro está pagando mais. E aí, realmente, você tem que ter ciência que você está trabalhando com pessoas que são muito emocionais. E por isso temos que ter a paciência, temos que ter a tolerância e também não sermos emocionais como eles. E agora, para aqueles cafeicultores que estão com a lavoura com café verde,
e estão desesperados para colher café, porque precisa fazer dinheiro, quer aproveitar um preço de café mais alto, vai uma dica aí. Nós, segunda-feira, no nosso programa Café Completo, nós entrevistamos o Eberson Vilas Boas. E ele trouxe uma dica fantástica, aonde que você, ao invés de sair correndo, colhendo café verde, que na hora de beneficiar vai dar um rendimento bem menor porque o café está verde, você pode travar esse café e com isso, para julho agora, garantir um preço que na atual conjuntura de R$ 2.350, e aí você esperar o café amadurecer mais um pouquinho e você negociar e vender esse café lá na frente. Isso ajuda muito você não sair correndo para poder colher e perder rendimento pelo peso do fruto. Vai essa dica aí. E agora, para quem precisa fazer dinheiro muito rápido para poder pagar agora no final do mês ou mês que vem, aí realmente vai ter que colher café verde mesmo para poder fazer dinheiro. Eu queria muito agradecer a participação de vocês por ter assistido a gente até aqui. Aquele forte abraço, ainda dá tempo de deixar o like e até o próximo Gustavo Renó Café. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isso é Stoller e Paline Alves, sempre à frente.